Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Esse é o nosso podcast Saúde em Conexão e hoje o tema, olha, tá pra lá de bacana. E a nossa convidada, uma convidada especial, doutora Lívia Miranda, endocrinologista, e adivinhem do que ela vai falar, gente. Será que são os hormônios? Será que é sobre menopausa? Será que é emagrecimento? Vamos conversar com ela? Olha, também quero agradecer a presença muitíssimo, doutora, de estar aqui presente com a gente. Tá? Obrigada por ter aceitado o convite. A Mayara, mais uma vez, nos ajudando aqui, mediando a conversa, o nosso bate-papo. E a gente já começa com uma polêmica aqui, doutora. Pãozinho francês, realmente é o vilão? Boa tarde, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui. E já vamos começar, então, realmente com um dos maiores mitos relacionados a emagrecimento. Jamais. Então, o pãozinho não é vilão de maneira nenhuma. Na verdade, eu costumo dizer que não existe um alimento que seja vilão ou um alimento que seja milagroso, né? Existe um contexto, existe equilíbrio. O pão nada mais é do que uma forma de carboidrato. Da onde que vem essa fama de que o pão é o vilão? Do exagero, né? Então, infelizmente, hoje em dia a gente tem uma cultura muito grande de exagero em farináceos, em industrializados, e isso sim acaba sendo prejudicial. Mas o pão ele pode entrar facilmente numa alimentação saudável, desde que inserido num contexto bom. Porque o pessoal acha, gente, hoje o nosso tema aqui vai ser sobre emagrecimento, a gente vai deixar o @ da doutora no final aqui da gravação, a gente vai deixar no final do bate-papo aqui da nossa conversa, a gente vai deixar também nos comentários o @ da doutora Lívia, mas se você entrar lá no Instagram dela, gente, perdão, ela fala muito a respeito do tema de emagrecimento, tá? E não é só teminha aí de moda, de querer manter o shape, né, doutora? É para mulheres que estão na menopausa, para mulheres que estão buscando aí a saúde, o bem-estar, né? Então, assim, às vezes as pessoas, elas têm dificuldade de imaginar que vão partir para uma dieta, e eu até veio uma brincadeira, né? Você é do tipo que faz a dieta raiz ou dieta Nutella, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam, mas será que eu posso comer um pão na minha dieta, né? Será que eu posso? O que eu devo ou não comer, né? E aí, acho que parte do princípio da gente ter o apoio de um médico nos orientando, né? Com certeza. Então, eu bato bastante nessa tecla do quanto é importante as pessoas realmente terem acompanhamento profissional. Então, fazer dieta não é ver a dieta que foi prescrita para o amigo ou a dieta da moda que está na internet. É muito além disso. E, na verdade, além de uma dieta pronta que não foi feita para você não ser eficaz para o teu objetivo, isso ainda acaba sendo perigoso, né? Então, o emagrecimento, eu sempre faço questão de falar isso para os meus pacientes, ele acaba sendo um dos objetivos, mas, na verdade, ele é consequência, na verdade. Sempre digo que o nosso principal objetivo deve ser olhar basicamente para os nossos hábitos. O emagrecimento, ele acaba sendo consequência disso. Porque se a gente não olhar para os hábitos, a gente acaba focando no emagrecimento que não vai nem ser saudável e nem vai ser sustentável a longo prazo, que é o que acontece na maioria das vezes, né? As pessoas emagrecem, mas de uma forma que não é realmente adequada e acabam não conseguindo manter isso a longo prazo. A gente até anotou aqui a respeito de evitar o efeito sanfona, né? Isso. Esse efeito sanfona da gente emagrecer, conseguir atingir um objetivo, né? Sejam quais sejam os meios, ou com a medicação, ou só com a alimentação, que depois a gente vai falar bastante aí sobre medicação, a doutora vai dar várias dicas aqui pra gente, ou o apoio de uma nutrição, né, mais adequada. Como evitar esse efeito sanfona, né, Mayara? Porque, assim, a gente vê que hoje, assim, a maioria das mulheres que a gente conhece, né, elas têm essa dificuldade. Conseguiu, atingiu lá um peso que ela desejava, passou, vamos pegar um período mais catastrófico que nós passamos aí, que acho que mexeu com a mente de todo mundo. Sim. Eu acho que não houve uma pessoa que não engordou. Durante esse período de pandemia ou, né, de Covid. Então, assim, como evitar esse efeito sanfona? Né? O efeito sanfona, ele vem exatamente disso que eu comentei. Então, por que acontece o efeito sanfona e ele é real? Na verdade, ele é, de certa forma, até esperado, se for feito o emagrecimento realmente de uma maneira não adequada. Porque o nosso corpo, ele não é feito para emagrecer. O nosso corpo entende que o emagrecimento é um risco para ele, que está faltando comida e ele sempre vai tentar se defender do emagrecimento. Certo. É um mecanismo realmente fisiológico de defesa. Então, se a gente fizer qualquer coisa para emagrecer, que a gente não conseguir manter a longo prazo, a hora que a gente parar de fazer aquilo,
o peso tende a retornar. Então, se eu faço uma dieta muito restritiva, que é o que muita gente faz, querendo perder peso rápido, ou se eu uso uma medicação, principalmente se usada por conta própria, né? Então, além de ser perigoso, ainda não é feito da maneira correta, e eu não realmente mudar os meus hábitos de alimentação, de atividade física para o resto da vida, a hora que eu parar de fazer aquilo, o meu peso vai voltar. Isso acontece porque na perda de peso, no processo de emagrecimento, o corpo, para se defender, ele começa a deixar o nosso metabolismo cada vez mais lento para gastar o mínimo de energia e ele começa a aumentar a nossa sensação de fome. Então, ele quer que a gente coma mais, gaste menos para tentar reganhar esse peso. Então, o efeito sanfona, ele acaba vindo disso, das pessoas fazerem coisas que são muito restritivas, que elas não mantêm a longo prazo, e a hora que elas param de fazer, o corpo está tentando reganhar o peso, e esse reganho acontece. E isso é muito prejudicial em vários aspectos, e cada vez que isso acontece, a tendência é depois ficar mais difícil de ter novamente a perda de peso. E doutora, falando realmente nessa dificuldade que a gente tem, quero perguntar algo que não é só a minha dúvida, mas que eu acho que muita gente em casa passa, né? Por que tem pessoas que ficam uma vida inteira tentando emagrecer, brigando com a balança, e outras que parece que comem totalmente errado e tem um corpo maravilhoso? Magro, né? Vamos dizer corpo maravilhoso não, mas é uma pessoa magra. Por que alguns lutam muito e outros... É uma questão de metabolismo? Então, claro que essas pessoas que comem muito e são magras, isso é a exceção, né? Bem por causa desse mecanismo que eu expliquei, que é fisiológico para a grande maioria das pessoas ganhar peso. É muito mais fácil a gente ganhar peso. Mas claro que o emagrecimento, ele vai muito além do que se fala de que fecha a boca, toma vergonha. Muitas vezes as pessoas falam coisas absurdas como essa. Ouvi muito isso, inclusive de médico, endócrino já. Infelizmente, não deveria acontecer esse tipo de coisa de maneira nenhuma de ninguém, quem dirá de um profissional da área, né? Mas a gente sabe isso mais do que bem estudado e esclarecido, que as coisas não são por aí. Então, claro que a base do tratamento envolve a mudança de hábitos. Então, é impossível ter um emagrecimento saudável, sustentável, sem mudança de hábito. Isso é importante sempre da gente deixar claro. Mas, além dos hábitos, tem diversos outros fatores que influenciam. Então, a genética influencia muito. Realmente, tem pessoas que têm predisposição a ter. Então, sobrepeso, obesidade são doenças, como diabetes, como pressão alta, que a genética influencia muito nisso. Então, normalmente vai ter envolvido alteração de diversos hormônios. Então, a gente sabe que o paciente obeso, ele tem uma alteração de controle de fome e saciedade em nível de sistema nervoso central. Então, esse mecanismo do emagrecimento é muito mais complexo do que simplesmente fecha a boca por conta própria e você vai emagrecer. E se isso não for feito de uma maneira adequada, com acompanhamento, a parte de tratamento emocional, como você citou, em relação, por exemplo, a um período aí da pandemia, que realmente muita gente teve mudança de peso nesse período, muito relacionado à questão emocional daquele período. E é claro, né, a mudança de hábitos também que aquela fase envolveu. Mas então envolve tratamento em relação à ansiedade, a outros transtornos psiquiátricos. Então o tratamento é muito mais complexo, envolve muita coisa e tem que ser feito com acompanhamento profissional. Por isso que tem essa diferença realmente tão grande. Mas a maioria das pessoas, tirando então essas exceções que geneticamente tem uma predisposição a perder peso, via de regra, se não tiver bons hábitos, pode não ter aparecido ainda, mas em algum momento essa pessoa vai manifestar. A conta chega sempre. Então, comer menos não é significativo no sentido de dizer assim, se você comer menos, você vai ter realmente um resultado para emagrecer. Não é só isso. Não. E, na verdade, a gente tem que até cuidar, porque essa concepção de que para emagrecer tem que comer pouco, isso é outra coisa que acaba atrapalhando muita gente, porque não é correto. Então, quando a gente fala de emagrecimento, o que a gente precisa é de um déficit calórico. É gastar mais caloria do que eu estou consumindo. Isso não necessariamente é comer pouco. Então, uma das coisas mais comuns que a gente ouve ali no consultório mas doutor, eu como pouco, eu não entendo por que eu não emagreço ou por que eu engordo mesmo assim. Mas o que a gente precisa olhar realmente é a conta no final de déficit calórico. Então, claro que a gente tem que olhar todos esses outros fatores que eu falei, é muito mais complexo do que só uma continha.
mas no final das contas o que faz emagrecer é o déficit calórico, e você pode comer pouca quantidade e nem por isso você vai estar comendo pouca caloria. Agora, se a gente tem uma ingesta, uma dieta de alimentos realmente adequados, saudáveis, a gente acaba consumindo quantidades muito maiores, o que é fundamental para nutrição, para dar saciedade, mas com menos caloria, Entendi. que é o que vai levar ao emagrecimento. Ontem eu vi no seu Instagram, me corrija se eu estiver errada, que acho que a doutora colocou um post dizendo que as pessoas que sofrem com sobrepeso ou obesidade demoram alguns anos para procurar a ajuda realmente de um profissional. Por que acontece essa resistência muitas vezes? Ela é psicológica, ela vem do bullying, da vergonha de procurar ajuda, porque a gente vê muitas vezes na rede social, né? Hoje tá a questão da procura do corpo perfeito, né? O que é um corpo perfeito, né? Mas a gente falando, você quer estar magra, você quer entrar numa roupa, você quer se sentir bonita dentro daquela roupa e tudo mais. Então, por que os pacientes, eu não sei se a doutora atende também homens ou se a maioria do público é mulher, é feminino, mas demoram tanto para buscar essa ajuda com um profissional que possa estar acolhendo, que está direcionando. Por que existe essa resistência? Então, com certeza a maior parte do público é feminino, mas tenho muito paciente homem e, na verdade, todo mundo tem que cuidar da saúde, né? Então, isso é um processo geral. Mas, realmente, isso são dados comprovados, tem estudos que mostram, tem um estudo grande que mostrou que as pessoas com sobrepeso, com obesidade, tendem a demorar, em média, 6 anos para procurar um tratamento adequado médico para perda de peso. Certo. E isso é muito ruim em vários aspectos, né? Porque nesses anos, até a pessoa realmente procurar tratamento, ela acaba postergando realmente ali um tratamento adequado, ela acaba adquirindo muitas comorbidades relacionadas, então para a saúde dela isso é muito ruim, ela acaba usando diversas medicações por conta própria, colocando a saúde em risco, e isso acontece principalmente por essa questão das pessoas não entenderem, e quando eu digo as pessoas, nós culturalmente, a gente não é educado da maneira correta para entender que sobrepeso e obesidade são doenças como qualquer outras. Então, como isso acaba se relacionando muito com uma questão estética também, isso acaba sendo menosprezado do ponto de vista de saúde. Então, eu sempre digo que a estética, ela é importante a partir do momento em que aquilo vai atingir a tua saúde. Então, estética é subjetivo. Eu tenho que me sentir bem do jeito que eu estou. Se eu não estiver me sentindo bem, isso vai impactar na minha autoestima e daí já se torna um componente em relação à saúde. Mas independente da questão estética, a obesidade é uma doença por quê? Porque ela traz várias complicações e comorbidades se a gente não tratar. E todo esse preconceito em relação a isso, bem por aquilo que a gente comentou agora, que a Mayara perguntou, de que existe ali muito preconceito em relação a você tem que conseguir emagrecer sozinho, se você não emagrece sozinho é porque você não fecha a boca. As pessoas falam muito que, tá tomando um remedinho é fácil, e não é bem assim. Então, assim, são diversos os preconceitos e as desinformações que a gente acaba carregando, e por isso que é cada vez mais importante a gente realmente trazer esses assuntos com informação de qualidade. E hoje, com a internet, a gente acaba ganhando um lado de poder levar informação boa, mas a gente acaba também vendo ainda mais informações erradas, né? Então, isso acaba atrapalhando realmente muito o tratamento de quem realmente precisa, porque essas pessoas muitas vezes se culpam, acham que tem que emagrecer sozinha, que tem que tomar vergonha na cara para conseguir fechar a boca. E isso acaba realmente fazendo com que a pessoa se sinta mal e achar que procurar ajuda para fazer um tratamento é um demérito, quando na verdade é o correto, né? Doutora, você comentou a respeito da nossa educação, né? E acho que é muito válido a gente lembrar, pelo menos na minha família foi assim, eu acho que da maioria, a gente desde criança sempre tá ao redor da mesa. Então, é aquilo. Pelo menos na minha família foi assim. Você tá feliz? Vamos comemorar. Vamos comer alguma coisa. Tá triste? Não passou no vestibular? Sofreu um negócio amoroso? Largou de alguém? Vamos comer alguma coisa. O que você quer? Quer que a mãe faz um bolo? Quer que a avó... Então... Uma panela de brigadeiro. É uma panela de brigadeiro. Então, eu sinto que... não sei se as próximas gerações vão mudar. Mas que as nossas gerações foram criadas... para comer as emoções. Essa é a impressão que eu tenho. Tá feliz, come. Tá estressada, come. Tá triste, come. Teve problema, come.
Tá de TPM. Tá de TPM e come. Pega uma barra de chocolate e come. Então, assim, a gente come as nossas emoções. Eu acho que isso é uma das coisas que mais atrapalha o nosso emagrecimento, né? Isso com certeza é um fator bem importante, por isso que é uma das partes principais ali de um tratamento bem feito, né? Eu sempre explico para os meus pacientes que a comida, ela é uma fonte de prazer? Claro, com certeza ela acaba sendo uma fonte de prazer. O problema acontece quando o nosso prazer só gira em torno da comida. Então, e isso eu acabo explicando bastante para os meus pacientes que têm filhos pequenos, normalmente, o quanto é importante realmente os hábitos da família melhorarem para que essas crianças já cresçam com hábitos melhores e não com essa ideia de que tudo tem que envolver comidas calóricas, tudo tem que envolver açúcar e outras coisas desse tipo. Então, o ideal qual é o papel da alimentação na nossa saúde? Nutrição. Então, a gente deveria usar o alimento para se nutrir bem. E, claro, em situações pontuais, a gente consumir algo que vá ser uma fonte de prazer, isso faz parte realmente ali de hábitos saudáveis, mas não depender da comida para isso. Na TPM já entra outros fatores hormonais que realmente vão levar a gente sente essa necessidade, né? É muito doido. Só quem passa pela TPM a mulher entende, sabe, né? Mas isso é real pela alteração hormonal realmente do ciclo menstrual. Então, as alterações hormonais que tem ali acabam impactando tanto em questões emocionais quanto em aumento realmente de vontade ali de doce, muitas vezes. Então, isso é real, mas até para isso a gente tem tratamentos adequados para controlar mulheres que às vezes acabam realmente tendo uma descompensação muito grande nesse período, né? Mas essa questão emocional, dessa fome emocional, principalmente, é um fator importantíssimo e que tem que ser bem tratado. E aí que entra realmente a importância de uma boa avaliação médica ali do endocrinologista, porque o tratamento de alguém que tem um padrão de fome mais emocional é diferente de alguém que come porque quer comer em grande quantidade só, né? Então, por isso que eu digo que é bem mais complexo ali o tratamento. Uma coisa que eu percebo por conta, assim, do nosso círculo de convivência, é que quem tem esse perfil de fome emocional, geralmente come pouco. Em vista de outras pessoas que às vezes faz aquele pratão de arroz, feijão, e dali um pouco vai e toma uma vitamina, e geralmente essas pessoas que têm fome emocional, e eu infelizmente me encaixo nisso, tem um padrão de comer menos, e é onde a gente se pergunta, né? Nossa, mas eu como tão pouco, por que eu estou acima do peso, né? Mas será que aí não entra muito naquilo que a doutora falou? Porque, assim, eu acho importante a gente deixar claro, até para quem está ouvindo a gente, né, doutora, que a obesidade, de uns tempos para cá, os médicos, essa nova geração aí de profissionais médicos, eles têm deixado claro que a obesidade é uma doença, né? Assim como se você tiver uma dor de cabeça, você vai no neurologista, se você tiver um problema de visão, você vai no oftalmologista. Então, muitas vezes não é coisa de preguiçoso, de quem não tá nem aí com o corpo, porque aquela pessoa, né? E eu também me enquadro muito assim, porque eu ainda estou acima do meu peso, né? Mas assim, às vezes a gente se sente incomodado, e aquilo meio que embarra a gente, né? Tem a fome emocional, tem a fome... Mas eu acho que entra muito naquilo. A gente pode, de repente, comer menos, mas será que a gente come comidas nutricionais mesmo, que vão alimentar o nosso corpo? Ou a gente está compensando ali só o nosso emocional com alguma besteirinha, né? Isso é o mais importante. Então, a gente tem diversos padrões, na verdade, de apetite, diversos padrões de fome. Para cada um deles, por isso que o tratamento é muito individual. E aí que entra um dos problemas das pessoas usarem medicamento por conta, é que ela não está tratando da maneira adequada, na maioria das vezes, o padrão dela. E a gente tem diversos, então, padrões de apetite. Um deles é a fome emocional. Existe as pessoas que têm um padrão hiperfágico, que é comer em grande quantidade. Existem pessoas que, às vezes, vão ter mais de um padrão, né? Mas, no caso da fome emocional, normalmente a pessoa vai ter ali realmente uma predileção por alimentos mais palatáveis, que acabam sendo mais calóricos. Entendi. Isso não é uma regra, mas tem uma relação maior. E daí esses alimentos mais palatáveis, mais gostosos, geralmente vão ser alimentos também mais calóricos. Então, muitas vezes, mesmo a pessoa comendo em menor quantidade, ela está ingerindo mais calorias, né? Então, por isso que eu falei que, geralmente, quando a gente realmente orienta uma alimentação adequada para um paciente, pensando em saúde no geral,
e emagrecimento, às vezes a pessoa fica assustada que fala, não, mas eu vou comer muito mais do que eu como, então eu vou engordar. É muito comum ouvir isso. Então, muitas vezes, cardápio prescrito pelo nutricionista, que tá tudo direitinho, o paciente volta e fala, não, mas se eu comer tudo que ele me deu, eu vou engordar. Quando não, porque volume não é a mesma coisa de calorias, né? E aí que mora a questão da fome emocional. E para isso, a gente tem tratamentos específicos, né? A gente tem medicamentos que atuam nessa fome emocional. Muitas vezes, acompanhamento com psicólogo é essencial. Muitas vezes, psiquiatra junto. Sim. Então, é entender que a obesidade, ela é realmente uma doença e que, por envolver mudança de hábito, ela necessita de um tratamento multidisciplinar, com diversos especialistas. Enquanto isso, ao contrário do que seria o ideal, as pessoas estão aí tentando se tratar por conta própria ou vendo coisa na internet, né? Até falando por conta própria, né? Agora entrando no nossa conversa aqui um pouquinho antes, né? Hoje, as pessoas, elas buscam ali uma fórmula mágica para emagrecer, né? Eu acho que talvez não exista. Mas a gente tem recursos aí disponíveis hoje, né, que podem aí auxiliar o paciente. As canetinhas, né, o Ozempic, Saxenda, o Wegovy, que agora já tá, acho que no Wegovy a bula dele já é para emagrecimento também, né? Não é off-label mais, né? Então, assim, quando que o paciente, ele precisa e qual o cuidado para tomar um tipo de medicamento desse por conta própria, sem orientação do médico, sem avaliação de dizer assim, realmente, você pode tomar esse medicamento, né? Qual hoje a dificuldade que a gente está tendo aí por conta da internet, que tem coisa boa, tem coisa ruim, mas hoje está tudo muito fácil, né? Então, às vezes, a gente quer um atalho para conseguir os nossos objetivos e, às vezes, não é assim o caminho, né? Então, assim, quando que é prescrito esse tipo de medicamento, né, para o paciente? Em que situação? Com certeza, infelizmente, não existe milagre, né? Para nada, e aqui no caso não é diferente. Hoje a gente tem, por se tratar, a obesidade é uma das doenças que mais vem aumentando no mundo. Então, realmente, hoje a gente considera que é uma pandemia, pelo tamanho crescimento que vem acontecendo. Isso muito relacionado realmente com os hábitos, né? E por isso é uma das áreas da medicina mais estudada em relação a tratamentos. E a gente tem, graças a Deus ali, e a ciência, né? Então, a gente vem tendo realmente um crescimento muito importante de medicamentos excelentes, né? Então, o mais recente que chegou agora no Brasil realmente foi o Wegovy, que é a mesma medicação do Ozempic, a semaglutida. A diferença é que ele vai até doses maiores e em bula ele realmente é aprovado para tratamento de obesidade. Mas como eu expliquei, além das canetas, né, como as pessoas conhecem, a gente tem vários outros medicamentos e as canetas, os que a gente é a classe dos análogos de GLP-1, são medicamentos específicos para algumas pessoas. Então, não vai ser a melhor opção de tratamento para qualquer pessoa, como eu expliquei. Vai depender das comorbidades, se aquela pessoa pode ou não, se os efeitos colaterais que ele pode trazer para aquela pessoa não vai causar nenhum tipo de problema. Certo. O padrão de alimentação, como eu expliquei. Então, dependendo do padrão de alimentação, às vezes essa não é a melhor opção. Então, na hora da gente determinar um tratamento para uma pessoa, a gente avalia diversos fatores. Então, tem paciente que, às vezes, ele não come, tem dificuldade para comer. Quando come, ele come errado, mas ele não come. E, às vezes, essa não vai ser a melhor opção, pelo menos não inicialmente, né? Então, se ali, quando a gente vai fazer realmente uma avaliação, a gente tem que avaliar todos esses fatores. A pessoa usar uma medicação por conta, eu sempre falo para os meus pacientes, normalmente, se a pessoa descobrir que ela está com pressão alta, ela não vai na farmácia tentar... Eu digo normalmente porque, infelizmente, existem sempre exceções. Mas ela não vai na farmácia tentar comprar qualquer remédio para usar. Essa é a grande diferença das pessoas não entenderem que a obesidade é uma doença como uma pressão alta, como um diabetes, né? E nessa tentativa incessante das pessoas acharem uma medicação, ou porque ouviram, ou porque, enfim, alguém na internet recomendou, acabam colocando realmente a saúde em risco. Então, eu já peguei pacientes, infelizmente, com quadros graves por uso de medicamento para perda de peso por conta própria. E elas não vão ter um tratamento adequado. Então, é claro
aqui, do ponto de vista médico, eu sempre digo, a conta não fecha. Por que em vez de você tentar fazer uma coisa por conta própria, gastar dinheiro e ainda não ter um resultado legal e colocar a tua saúde em risco, você realmente não vai pelo caminho correto, que é procurar um especialista que vai realmente te orientar. E que, se for necessário, ele vai te dar a melhor medicação pro teu caso, né? Sim. Mas aí envolve tudo aquilo que a gente falou em relação a ter muito preconceito, a achar que vai ser um caminho mais fácil, quando na verdade acaba sendo um caminho muito mais longo e perigoso, né? Sim. E doutora, sobre remédio, antigamente, quando eu falo antigamente, assim, até surgiam as canetinhas, né? Era muito usada subtramina, né? Isso. Ela ainda é usada hoje. Eu lembro que na época, assim, o pessoal falava muito sobre causar dependência da subtramina. E hoje a gente vê mais alguns comprimidos também surgindo, Contrave. Esses remédios, eles são diferentes da canetinha? Qual que é a principal diferença, assim, daquele que a gente vai tomar um comprimido e da canetinha que é injeção? Em relação à diferença por ser comprimido e ser injetável, é a forma de administração. Então, a classe dos análogos de GLP-1, que são as canetas, a gente já tem medicamento da classe deles em forma de comprimido. Então, isso muda realmente, é mais o meio de administração. A sibutramina ainda é um dos medicamentos aprovados para tratamento de obesidade. É uma medicação excelente, não causa dependência. Qual é a questão, né? Porque que teve aí um boom, uma época de realmente ter muita, de certa forma também preconceito, digamos, em relação à sibutramina. Porque antigamente ela era também vendida, liberada, né? Então qualquer um conseguia comprar. E diversas pessoas que não poderiam usar aquela medicação, porque todo medicamento tem contraindicações, tem riscos e efeitos colaterais. E as pessoas começaram a usar por conta própria, e diversas pessoas que não poderiam, principalmente pessoas que tinham problema cardiovascular, usaram e tiveram problemas graves por causa do uso da medicação. Mas o problema não é a medicação, é uma medicação excelente, extremamente estudada. O problema foi o uso errado. E essa é a nossa preocupação em relação, por exemplo, hoje ao uso desses outros medicamentos. Qualquer medicamento usado por conta própria pode trazer riscos, né? Mas eles atuam de maneiras diferentes. Então, cada um deles vai atuar em um local. A diferença da sibutramina para o Contrave, para os análogos, né, que são as canetas, é o mecanismo de ação. E por isso que para cada paciente, dependendo do que aquele paciente precisa, do tipo de fome, das outras comorbidades que ele tem, que a gente vai determinar qual medicamento que vai atuar melhor naquele caso. E para a classe médica, né, principalmente os endocrinologistas, as canetinhas, elas são uma moda passageira, ela vem realmente para ajudar no processo de emagrecimento, né? Se quem está tomando, que está na dúvida, depois, de repente, atingiu lá o peso ideal, né? Junto com um profissional médico, viu, gente? Deixando claro bem aqui, sempre com acompanhamento médico, né? Como que é feito o desmame, né, desse paciente que está tomando, de repente, a dose máxima lá da canetinha? Porque eu já vi algumas influencers, tá? Fofoca, né? Eu tenho uma festa para ir. Faz 10 dias que eu não tomo a minha picadinha lá de Ozempic. Nossa, eu vou tomar no início dessa semana que eu quero perder 3 quilos para entrar no vestido. Qual é o risco desse paciente que, de repente, está sem tomar, tem 3 semanas e volta a ingerir novamente a medicação por conta própria, não busca o médico? Então, é uma moda passageira, vem para ajudar a classe médica gosta, né, dessa questão, para ajudar até no processo de emagrecimento. E qual que é o risco, né, como é feito o desmame, de repente, dessa medicação? Então, assim, é uma classe de medicamentos que vem sendo extremamente estudada. A gente tem já estudos muito grandes, robustos, mundialmente, realmente mostrando a eficácia delas em relação tanto a tratamento para obesidade, por isso que muitas vezes a gente já usava off-label em alguns casos, quanto para diversas outras tratamentos de outras doenças. Então, para tratamento de diabetes, proteção cardiovascular, proteção renal, a gente já tem evidências concretas de benefício para diversas doenças. Então, é uma classe de medicamentos realmente muito promissora, e isso que vem sendo cada vez mais estudada. Então, cada vez mais a gente está tendo estudos mostrando possíveis benefícios a mais.
O que, novamente, reforçando, não anula que é uma medicação e que também tem riscos, né, se mal utilizada, mas são medicamentos excelentes e que a gente realmente tem uma expectativa aí a longo prazo de estar cada vez com mais benefícios relacionados a essa classe. E claro que os estudos, a ciência vai se aprimorando cada vez mais. Então, agora a gente já tem, né, uma nova medicação que ainda está para chegar no Brasil, que acaba atuando de mais uma maneira, além desses que a gente já tem disponível aqui. Então, a ciência está, né, cada vez mais se aprimorando nesse sentido. Então, com certeza é uma classe de medicamentos importantíssima em vários aspectos, não só para a obesidade, não só para o emagrecimento. O desmame é muito individual. Então, aí que é importante a gente reforçar que é uma doença crônica. É uma doença para o resto da vida. Não existe cura para a obesidade. Então, mesmo para um paciente, às vezes, por exemplo, que fez uma cirurgia bariátrica, que emagreceu e que mantém o peso normal, digamos, num IMC normal, por muitos anos, aquele paciente não está curado. A obesidade, ela fica controlada. Mas é uma doença que, para o resto da vida, se aquela pessoa não cuidar, ela está ali quietinha e ela pode voltar. Então, essa avaliação uma das primeiras perguntas que eu ouço quando eu vou dar o tratamento para o paciente é: mas por quanto tempo eu vou ter que usar? Não tem, eu sempre digo para eles, não existe isso. Isso aí a gente vai ter que avaliar no decorrer. Às vezes a gente vai ter que, no decorrer, aumentar a medicação, às vezes vai ter que trocar, às vezes vai ter que associar outra. E mesmo na fase de manutenção, então aquele paciente que já teve uma perda de peso, agora a gente está realmente tratando ali para manter o medicamento. Muitas vezes é importante, por conta daquilo que eu expliquei lá no começo, que o corpo vai estar tentando reganhar aquele peso. Então, realmente é um tratamento a longo prazo. Óbvio que, para isso, a gente vai avaliar vários fatores. Então, o objetivo é que, em algum momento, a gente tente ou diminuir ou retirar a medicação, mas isso com muito cuidado. Então, um dos maiores erros que os pacientes acabam cometendo é, de uma hora para outra, ter pressa para tirar o remédio. E a fome vai estar aumentada se tiver vindo de um processo de emagrecimento. E é aí que vem outro mito muito grande, que é o efeito rebote do remédio, né? Então, é importantíssimo a gente esclarecer que remédio nenhum causa efeito rebote. É porque a fome vai estar naturalmente aumentada, não é por causa do remédio. Ele só está ali ajudando a controlar. E a pessoa tira a medicação de uma hora para outra, a fome está aumentada. Se ela não estiver conseguindo manter os hábitos muito bem, a tendência é que o peso comece a reganhar, né? Então, esse processo de retirada da medicação tem que ser feito com muito cuidado, com muito acompanhamento. Às vezes a gente tenta retirar, se a gente vê que não está indo muito bem, a gente tem que reintroduzir. Então, isso é realmente uma avaliação muito individual, caso a caso, e que esse acompanhamento de perto com o endocrinologista é fundamental para isso, né? Agora, isso das pessoas acabarem, né? E aí, infelizmente, a internet acaba sendo muitas vezes um desserviço. Usando a medicação de uma forma ali pontual para o emagrecimento rápido, isso não é indicado. E é daí que vem, infelizmente, essa ideia de que o remédio é uma questão estética. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, essas medicações não são perfumaria, é um medicamento, né? Então, esse tipo de coisa não deveria ser incentivado. Se a pessoa realmente estiver acima do peso, e daí a gente não está falando de uma questão estética, né? De perder uns quilinhos, ela tem que procurar um médico, um endocrinologista, para fazer o tratamento adequado, né? Então, esse é o problema maior desse tipo de influência. E já que a gente falou de medicamento, vamos falar de suplemento? Porque aquilo, a gente ouve muito, whey protein e tal, né? E o povo chega na academia com a sua garrafinha, seu shake ali, e a gente vê pessoas usando creatina. O que realmente a pessoa que precisa emagrecer necessita de suplementação? Que assim, se você quer emagrecer, você tem que começar com isso aqui, não pode faltar. Independente do que você esteja passando. Isso é essencial pro teu corpo. Acho que é difícil a gente generalizar muito, porque como eu venho dizendo aí, cada pessoa é uma pessoa. Então, imagina, né? A gente tem milhões de particularidades que, se a gente for generalizar alguma coisa, vai ficar sempre faltando algo ali. Mas, se a gente for falar em relação a suplementos relacionados ao emagrecimento, tem alguns que realmente, via de regra, acabam sendo um pouco mais importantes, mas que mesmo assim é importante ressaltar que suplemento também tem que ser
prescrito por um médico ou por um nutricionista, né? Quando a gente fala de emagrecimento, alguns que se destacam. O whey protein, como você colocou. O whey protein nada mais é do que proteína. É uma fonte de proteína. Então, a mesma coisa que comer ovo, frango, só que você tá comendo o pó da proteína. Exato. Eu dou esse exemplo para os pacientes quando eles têm dificuldade ali de entender. Então, é uma forma de você consumir proteína, assim como se você comesse um frango, um ovo, mas acaba sendo uma forma prática que a gente consegue muitas vezes variar, consegue ajudar às vezes na vontade de doce. Então, ele entra com essa finalidade. Ele é essencial? Não. Se você suprir as suas necessidades de proteína na dieta, tudo bem, ele é uma opção de proteína. Mas ele entra de uma forma muito interessante porque toda proteína dá saciedade. E proteína é fundamental para o ganho de massa muscular, que é o que a gente precisa no emagrecimento, né? Porque daí vale a pena a gente até aproveitar o gancho e reforçar aqui. Emagrecer não é simplesmente perder peso na balança, né? Emagrecer é diminuir percentual de gordura. E para isso a gente precisa ganhar massa muscular. Então, o whey, ele entra com essa finalidade de ajudar no ganho de massa muscular, de saciedade. Então, ele é um suplemento muito interessante no processo de emagrecimento. A creatina é um suplemento também muito bom. Então, a creatina ela tem diversos benefícios. É um dos suplementos que a gente tem mais bem estudados, realmente comprovados. Então, em ganho de massa muscular, em controle de glicose, tem benefícios do ponto de vista neurológico. É realmente um suplemento que pode auxiliar bastante nesse processo. E aí, a gente tem alguns outros suplementos que vão atuar em questões antioxidantes, anti-inflamatórias, que também podem ajudar bastante. Ômega 3, a coenzima Q10 vem sendo muito estudada hoje em dia também, mas essa avaliação de qual suplementação vai ser melhor para cada pessoa realmente tem que ser muito individual. Então, isso é uma coisa que eu também pego bastante no pé dos meus pacientes, porque além do uso por conta própria de medicamentos, o uso de suplemento por conta própria hoje vem crescendo de uma maneira enorme. Então, às vezes eu recebo pacientes que já chegam usando 10 suplementos por conta própria, vitaminas e o corpo nem minerais. absorve. E além disso, a gente tem que entender que tudo que a gente ingere e que a gente espera que tenha um benefício, é um fármaco, é uma medicação, por mais que seja natural. E isso também pode trazer riscos. Então, também pode ter efeitos colaterais. Se usado da maneira correta, aquilo às vezes vai te atrapalhar. Então, se você quer fazer uma suplementação adequada, assim como uma dieta adequada, assim como um tratamento medicamentoso, vá num profissional. Porque eu recebo pacientes que vêm usando diversos suplementos, gastaram às vezes um super dinheiro nisso, que eles podiam realmente ter ido num profissional, investido o dinheiro na coisa certa e tido muito mais resultado, né? E falando em suplementação também, doutora, para as mulheres, né, que procuram a doutora, que estão no período aí pré-menopausa, menopausa, pós-menopausa, né, o que a gente pode passar de recado para essas mulheres na questão do emagrecimento, né? Porque acho que assim, o período também de pré-menopausa e menopausa é individual de cada organismo. E o corpo da mulher vai se preparando. Mas por que a mulher tem tanta dificuldade nesse período em ganhar peso, fica oscilando? Tem a questão dos efeitos hormonais, né? E tudo mais. Mas qual a dificuldade da mulher de manter o peso, ou muitas vezes, né, adquirir um peso, esse sobrepeso nesse período ela consegue depois perder? A doutora atende pacientes que estão nesse período dentro do consultório? Com certeza, muito. É um dos meus maiores públicos, realmente são mulheres nessa faixa etária ali do climatério. E essa é realmente uma das alterações que tende a acontecer no climatério, na menopausa, é uma mudança de composição corporal. Então, a mulher tem uma predisposição maior a acumular mais gordura e a perder massa muscular. Mas isso é totalmente possível da gente tratar e melhorar, né? Então, antigamente a gente tinha a ideia de que a mulher na menopausa era uma idosinha que já não fazia mais nada. E isso caiu por terra há muito tempo, né? Com o aumento de expectativa de vida, a mulher no mercado de trabalho. Hoje em dia, a mulher vive mais de 1/3 da vida dela na menopausa. Então, a gente tem que ter qualidade de vida. Hoje em dia, uma mulher que está entrando ali na menopausa na faixa dos seus 50 anos é uma mulher extremamente jovem. E tudo vai depender de um acompanhamento adequado, dos hábitos. Então, eu sempre digo que os hábitos, eles são a base de tudo na nossa vida e na nossa saúde. Não tem como a gente falar de saúde sem falar disso. Então, se a mulher tiver um acompanhamento com um bom endocrinologista, um bom ginecologista, dieta e atividade física bem feitos, uma suplementação adequada. Então, a gente tem suplementos específicos que podem ajudar nesse período da menopausa. Muitas vezes é necessário fazer realmente a reposição hormonal nesse período.
se a gente fizer todo esse ajuste adequado, tenho pacientes que têm uma vida melhor hoje no climatério do que tinham anteriormente. Então, eu tenho muita paciente aí que fala, tô melhor hoje aos 50 do que quando eu tinha 20 e 30. Porque isso é determinado realmente pelos hábitos que ela tem, né? Ô, doutora, além dos nossos hábitos, que eu acho que, assim, né, da nossa conversa aqui, a gente vai ouvindo, vai pensando, né? Às vezes as pessoas investem errado em medicamentos ou suplementação errada, paga um valor super alto, né? A gente sabe hoje que o preço das canetinhas não estão acessíveis aí para toda a população, mas como a doutora vem falando, cada pessoa é um indivíduo em si, ele tem que ser avaliado, né, no seu todo, e aquilo, né, acho que assim, o profissional vai perceber ali a condição do paciente, no que ele pode oferecer a medicação, né, mais adequada. Isso. Porque muitas vezes as pessoas falam, fazer dieta é coisa de rico, é muito caro, né? Mas será que a gente conhece o valor nutricional dos alimentos, né? Porque às vezes a gente fala, vou pedir uma pizza, hoje quanto tá uma pizza? Sei lá, uns R$80. Uns 80. Aí. O que dá para no mercado comprar com R$80 que é nutricional? E eu acho que vale a pena a gente lembrar também que, até pegando esse gancho de que, nossa, ter uma vida fit é muito caro e tal, mas assim... quando a gente para avaliar, se colocar às vezes na caneta, no papel, o tanto de investimento que a gente faz aleatório, Isso. seja uma pizza, um lanche, você começa... essa semana mesmo, ó, inclusive para quem tá assistindo, uma dica, vá no dia que tem promoção de hortifruti. Eu sou gente como todo mundo, então o que eu faço? O mercado tem promoção de terça e quarta, então são esses dias que eu vou e faço a feira. Então a gente inclusive foi ontem, R$4,29, um pé de alface americana, gigante, que a gente vai comer várias refeições. Tomate, R$2,99 o quilo. Então, se a gente colocar na ponta do lápis, é acessível. Mas dá para comer gostoso, não fazendo merchan aqui, mas tem uma pizzaria em Londrina, né, que faz pizza. Fit, com massa de batata doce, né? E que é uma delícia. Óbvio que não é aquela massa do trigo, mas eu acho que a gente tem que educar o nosso paladar, né? Eu não sei, aí a doutora que vai poder nos dizer. É muito caro fazer dieta, doutora? Com certeza não. Então, esse é um dos outros grandes mitos relacionados a emagrecimento, né? Então, realmente, se a gente for colocar ali na ponta do lápis o que as pessoas gastam em industrializados e delivery, é muito mais caro do que você comer bem. Sim. É porque muita gente tem aquela ideia de que para você comer bem, para você comer saudável, é comer a farinha especial de alguma coisa. Castanhas. É o produto diet. Não é por aí. É comer comida. É comer o básico. É ir no hortifruti no dia da promoção e comprar o que tem ali de natural. Claro, né? A proteína às vezes pode ser um pouquinho mais cara, mas a gente tem opções também de proteína que acabam sendo um pouquinho mais acessíveis. E aí que entra a importância também de um acompanhamento profissional, porque tudo isso tem que ser colocado realmente ali no cálculo. Tanto em relação à dieta, comer bem, quanto em relação ao tratamento. Então, esse é um ponto que eu sei que muitas vezes o custo do tratamento acaba limitando e eu sempre oriento e discuto com o meu paciente as possibilidades que a gente tem. E é aí que eu acho realmente que acaba sendo uma coisa que não faz muito sentido as pessoas ficarem tentando usar os medicamentos por conta, porque é um baita investimento, além de todos os outros problemas, é um baita investimento no custo que a pessoa poderia ter pegado aquele dinheiro e realmente investido da maneira correta, indo num médico, e que muitas vezes ela ia gastar muito menos no tratamento e ter um resultado seguro e eficaz, né? Então, as pessoas têm que cuidar com esse tipo realmente de tentativa desesperada, que se a gente for botar até do ponto de vista então financeiro, elas acabam gastando muito mais dinheiro do que se elas fossem pelo caminho correto de procurar um profissional. E em relação a essas opções que a gente tem, às vezes, de alimentos, né, como a pizza, mais saudáveis, tem algumas considerações que a gente tem que fazer. Então, realmente é uma opção super legal essa. Mas tem alguns cuidados. Primeiro que alimentos saudáveis, quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que considerar, além de ser saudável ou não, as calorias. Sim. Então, comida saudável também tem caloria, às vezes tem mais caloria do que outras coisas. Estava vendo ontem no seu Insta. Olha lá. E daí muita gente acaba trocando uma coisa por outra, achando que está fazendo um bem, e para o emagrecimento aquilo pode estar sendo ruim.
ruim. Ou também acontece muitas vezes da pessoa tá doida para comer um chocolate, tá ali num processo de emagrecimento. E daí, para não comer o chocolate, porque parece que o chocolate é muito ruim, ela começa a comer. Ela come uma fruta, aí ela come um chocolatinho 70%, aí ela belisca outra coisa. Ela não matou a vontade dela de comer o chocolate e ela ingeriu 3 vezes mais calorias do que se ela tivesse ido lá e comido um bombom. Então, tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Eu sempre digo que a exceção na dieta, então você comer uma coisa que talvez não vai ser tão saudável, que vai ser mais calórica, ela faz parte de um processo de emagrecimento saudável. Ninguém vai viver o resto da vida sem comer uma coisa que é gostosa. E a gente não vive numa bolha. Exato. Então, por isso que eu digo que o que determina é o contexto. Eu brinco que é igual trabalhar. Ninguém vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, o resto da vida. Sim. Mas se a gente trabalhar bem na maior parte do tempo, a gente vai descansar no fim de semana, a gente vai tirar férias de vez em quando, isso não vai impactar. Então, muitas vezes, se você já tem hábitos bons na maior parte do tempo, você ir lá em algum momento e fazer uma exceção de comer uma pizza que às vezes você tá com vontade, não vai impactar. Claro que a exceção, como o nome já diz, tem que ser uma exceção, né? Não tem como ficar fazendo isso o tempo inteiro, que daí a conta não fecha. Mas a gente tem hoje diversas opções de alimentos mais saudáveis, mas que a gente tem que cuidar com questão calórica da mesma forma, né? E é sempre importante a gente olhar os rótulos, né? Porque, que nem, falam muito da pasta de amendoim, mas ela é extremamente calórica. E se você, às vezes, comer um quadradinho de chocolate que seja 40%, 50% cacau, vai ser muito mais benéfico. Até mesmo o próprio doce de leite. Eu vejo hoje muitos nutricionistas compartilhando na internet que é melhor, na hora que você tiver vontade de comer doce, ao invés de comer a pasta de amendoim da marca tal, que entra mais na parte de suplemento, né, que é bem mais caro, você vai lá e come uma colher de doce de leite. Você matou sua vontade e consumiu menos caloria. Entra nessa questão realmente de que... claro que tudo aqui a gente está falando, isso tem que ser avaliado individualmente, né? Então, os pacientes têm particularidades. Às vezes, se é um paciente que tem um diabetes, aí a gente já vai evitar um pouco ali o consumo de açúcar com frequência. Mas, quando a gente fala de emagrecimento em si, como eu falei, a gente tem que considerar 2 coisas. A qualidade, então se aquilo é saudável, com a quantidade calórica. E existem muitos alimentos que são saudáveis, como a pasta de amendoim, mas que são muito mais calóricas porque ela é muito rica em gordura, e gordura é muito calórica. Então, muita gente vai lá e come por conta própria um monte de pasta de amendoim, e isso pode levar até a ganhar peso, né, a engordar. E muitas vezes a pessoa estava com vontade de comer um docinho, como eu dei o exemplo, ela vai lá, come um monte de coisa, não matou a vontade e ainda comeu mais caloria. Claro que quando a gente fala ali de colocar um doce de leite, alguma outra coisa, isso sendo calculado na dieta. Porque se a pessoa não tiver realmente o controle de comer as quantidades adequadas, aí acaba virando também um perigo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas é totalmente possível. Tendo um contexto bom, a gente consegue colocar qualquer alimento numa dieta saudável, né? É realmente calcular pro teu objetivo, então principalmente se você tem um objetivo de emagrecimento, o cálculo calórico tem que estar adequado, e num contexto. Como que, eu sempre brinco que o problema não é comer um pãozinho de manhã, como a gente começou falando. O problema é eu comer pão de manhã, bolacha durante a manhã, uma massa no almoço, um chocolate à tarde, que é o que muita gente faz. Então, o pãozinho de manhã, ele é uma fonte de carboidrato. Uma colher, às vezes, de doce de leite calculada na dieta, vai ter uma quantidade de calorias relativamente baixa. O problema é eu colocar isso o dia inteiro em quantidades grandes, né? Me deu uma vontade de comer doce. Vou lá, pego um chocolatinho. Me deu uma vontade de comer um doce de novo. Ainda não passou. Vou lá e tomo uma colher de doce de leite. Então, acho que tudo, né, com moderação. Com moderação, né? E essas beliscadas são também um dos... Os vilões. Das ciladas ali, que às vezes a pessoa não consegue entender o porquê que ela não consegue emagrecer, e quando a gente vai olhar, essas beliscadinhas que parecem inofensivas durante o dia. Então, isso é uma coisa que pega bastante gente, que a gente tem que ficar de olho. Assim como o azeite na salada, né? Que parece inofensivo, e quando a gente vai ver, essa salada que era 3 calorias ali de alface virou 250, 300. Exato. Ou o molinho, né? Doutora, a gente já falou dos hábitos, né? Da gente reconhecer uma alimentação saudável, nutricional. A gente falou muito a respeito da questão
de cada paciente em si tem que ser avaliado, porque o tratamento, pelo que a gente percebeu do que a doutora falou, ele é multidisciplinar, né? Muitos pacientes vão precisar ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né? Muitos pacientes vão ter que ter um acompanhamento nutricional ali, né? Com nutricionista o tempo todo. Uma reeducação. E como foi colocado também, a obesidade é uma doença crônica, ela não tem cura, mas ela tem tratamento e ela pode ser acompanhada. Além disso, o quanto que a atividade física impacta no processo de emagrecimento para ajudar, né, os pacientes. Porque muitas vezes falam assim, eu não vou na academia, porque aquela academia tem as meninas lá todas marombas, eu fico com vergonha de ir para uma academia assim, né? Vamos desmistificar isso hoje, doutora? Vamos incentivar? Eu sou uma que estou extremamente sedentária, viu? Então já vamos aproveitar. Nessa parte, graças a Deus, eu vou na academia todo dia, pelo menos durante a semana. Né? Ou que seja, não quer ir para uma academia, tá com vergonha ali do corpo, porque as pessoas que estão acima do peso, elas se sentem envergonhadas, né? Acho que isso é uma realidade e a gente tem que falar isso abertamente. Mas, né, vamos começar como, então? Incentivando a dar uma volta no lago, a fazer uma caminhada? Fala pra gente, doutor, quanto que a atividade física ela impacta. E também a gente já sabe muito, que foi provado, que a atividade física ela tem um impacto muito positivo na saúde mental do paciente, né? Então, a atividade física, na verdade, tem benefícios para todas as áreas, né? Então, é um dos principais tratamentos em qualquer doença é a atividade física. No caso do emagrecimento, ela é fundamental. Então, se para emagrecer a gente precisa ter um déficit calórico, precisa estar gastando mais caloria do que a gente consome, a única forma da gente gastar mais caloria é por meio do exercício físico. A gente, né, as pessoas vivem atrás de algum suplemento, algum medicamento que, por exemplo, acelere o metabolismo. Isso não existe. Isso é feito por meio da atividade física, do ganho de massa muscular. Então, isso é fundamental. É possível emagrecer sem fazer atividade física? Se você tiver com uma dieta muito adequada e estiver fazendo um déficit calórico, você até vai emagrecer. Mas existem vários contras em relação a isso. Então, primeiro que você acaba perdendo massa muscular, o que atrapalha muito no processo. A parte da questão emocional, que é muito envolvida no tratamento, a atividade física atua de maneira importantíssima nisso. Mas principalmente na fase de manutenção. Então, isso também é estudado e eles já comprovaram que na manutenção do peso perdido, como tem aqueles mecanismos que eu comentei no começo de diminuição do metabolismo, a única maneira da pessoa não reganhar o peso tendo atividade física regular pro resto da vida, porque é o único jeito da gente driblar isso, de aumentar o metabolismo, né? E como vencer a preguiça, doutora? Não tem fórmula milagrosa. Tem que levantar e vai. Gente, não pode pensar. Se você der espaço pro teu cérebro pensar, será que eu vou? Nossa, mas tá tão frio. E aí, o que eu faço? Eu não sei nem se seu cérebro vai falar, não, fica dormindo, fica em casa, tá melhor. E aí, se você... Não sei se diria nem preguiça, né? Mas aquele comodismo, né? Aquela desculpa, né? Vou ficar aqui, tá chovendo, vou ficar... Mas tá é frio, aquilo, a gente às vezes pensa pra ir, mas depois que você tá lá fazendo, o teu corpo fisiologicamente, ele começa a responder. E a hora que você vê... você tá ali, você passou, teve várias coisas ali agradáveis, você sai com outra... Eu gosto muito de fazer no período da manhã porque eu saio mais energizada e pronta para trabalhar. E essa é uma ótima dica mesmo. De manhã costuma ser o melhor horário, mas eu digo para os meus pacientes, vai a hora que der, faça o que você quiser fazer. Então, claro, existe um exercício que seja melhor que o outro. Exercitar músculo é muito importante. Mas, eu não quero ir na academia inicialmente. Ok, qualquer atividade, qualquer exercício físico que você estiver fazendo regularmente vai ser excelente. Então, procure uma atividade física que você goste. Eu gosto de correr, eu gosto de nadar, eu gosto de dança. Qualquer coisa que você estiver fazendo vai ser importante. E aos poucos a gente vai ajustando. Mas não dá pra gente esperar ter vontade nem ter motivação. Eu brinco que é fazer porque a gente sabe que precisa, como tudo na vida adulta é. Sim. Então, se eu tenho um objetivo, se eu quero ter saúde, se eu quero emagrecer, vai e faz o que precisa. Não adianta a gente ficar enrolando e se lamuriando. Sim. Vai e faz, porque a hora que você começar a colher os resultados, aí aquilo começa a ficar mais fácil, começa a fazer sentido. Mas até lá é fazer porque tem que ser feito, né? Eu brinco que a gente nunca se arrepende de ter ido, mas de não ir a gente se arrepende. Então, a hora que der a preguiça...
vai pensando no que você vai sentir depois, se você vai estar melhor por ter ido ou por não ter ido. E a gente tem que ir realmente achando estratégias ali para driblar muitas vezes essas coisas que a gente mesmo se limita, né? Mas agora eu vou te fazer uma última pergunta. Nosso horário tá apertado, o papo tá bom. Olha, se você tivesse que escolher só uma, você escolheria para emagrecer dieta, uma boa alimentação ou atividade física? Essa é difícil porque as duas são muito importantes. Mas se for pra gente priorizar uma, dieta, tá? É claro que não preciso nem dizer que o ideal é a associação das duas, cada uma atua da sua maneira. Mas como eu falei, em questão de emagrecimento, é possível emagrecer sem atividade física? Pelo menos inicialmente sim, desde que com uma dieta muito bem feita. E o contrário acaba não sendo verdadeiro. Então, é muito comum pessoas que fazem muito exercício físico, mas não conseguem entender por que não emagrecem. Porque é muito fácil a gente exceder caloria na alimentação. Então, se você não tiver uma dieta muito bem feita, você pode se matar de fazer exercício que muitas vezes não vai ter emagrecimento. Então, se for pra gente escolher uma, dieta. Mas o ideal é que a gente associe as duas coisas, sem dúvida. Ai, meu Deus do céu, o papo tá tão bom. O João já tá olhando ali, tá dando tempo. Doutora, fala pra quem quiser achar, seguir o seu perfil, qual o seu Insta, o seu arroba. Gente, a doutora, ela atende lá pela SSG, quem quiser agendar consulta, tem um acompanhamento médico, né? Então, vai ser agora o tempo que a doutora tem pra falar da especialidade dela, o Instagram pra seguir, né, Mayara? E pra incentivar a gente aí que tá na luta, às vezes você como a gente que tá na luta pra emagrecer, incentivar a gente a não desistir, porque quem olha do lado de fora é fácil, né? Julgar se você tá tomando remédio, vai na academia, mas só levanta isso aí de peso, aí o resultado não vem. Então deixa aquela mensagem e é hora do seu contato também. Joia. Queria agradecer de novo pelo convite, foi uma delícia estar aqui. Acho que é cada vez mais importante realmente a gente abrir espaço para esse tipo de conversa, levar informação de qualidade sobre esses assuntos. Meu Instagram é livia.endócrino e lá eu trago bastante conteúdo realmente sobre emagrecimento e sobre várias outras coisas. Eu digo que o meu papel ali é realmente a gente olhar para hábitos e qualidade de vida. Se a gente foca na melhora dos nossos hábitos, então a gente é determinado por aquilo que a gente faz, as pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. E isso impacta tanto no emagrecimento, mas principalmente em toda a nossa qualidade de vida. Então, se os meus hábitos estão bons, se eu me alimento bem, se eu durmo bem, se eu tomo água, se eu faço atividade física, tudo rende melhor. A perda de peso é consequência disso. Então, ela não é o nosso principal objetivo, porque a gente não tem que olhar só para isso, né? Realmente é todo o nosso organismo. Então, eu fico mais disposta, a minha memória fica melhor, eu rendo melhor no trabalho, o meu relacionamento melhora, a minha libido melhora. Então, eu digo que eu tô lá para olhar para o paciente como um todo. E se a gente fizer realmente esses ajustes no dia a dia, que não é um processo fácil, esse é o problema, né? As pessoas acham que tem que ser fácil, que se não for fácil, tá errado. E não, nada que envolve hábitos na vida é fácil, né? Mas para isso que tem que ter acompanhamento de perto. E esse é o papel do endocrinologista ali. Então, se eu puder dar um recado principal de hoje, é que realmente as pessoas procurem um especialista realmente na área, nessa área, o especialista é endocrinologista, nutricionista é importantíssimo junto, e que realmente as pessoas não tentem ficar fazendo o tratamento por conta própria, porque isso é muito perigoso. Ai, eu amei. Eu amei também. Amei, obrigada. Eu amei. Muito obrigada, doutora, por ter vindo, ter aceitado o convite, esclarecer aí. Eu acho que assim, a gente não conseguiu nem fazer todas as perguntas que a gente gostaria. Tava muito bom o papo. E quem sabe, fica o convite aí para a doutora voltar. Próxima. Né? Surpresa. Só combinar. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Obrigada, tá?